Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre derivadas elementares. Então, a gente viu em sala de aula que a derivada de uma função f' de x nada mais é do que o limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, quando esse h tende a zero. No entanto, a gente viu que nem sempre é viável ficar calculando esse limite, pode aparecer limites bem complicados. Mas a gente já viu algumas regrinhas primordiais. A gente já viu que a derivada da soma é a soma das derivadas. E a mesma coisa para a subtração. A gente já viu que a derivada de um produto é a derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira. Vimos a regra do quociente, que f dividido por g' é a derivada do de cima vezes a derivada do de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, dividido pelo de baixo ao quadrado. E vimos também que se eu tenho um k real, a gente tem que kf' é igual a k vezes f', ou seja, uma constante ela sempre pode pular para fora da derivada, né? Então posso pôr a derivada de fora, a constante de fora, e derivar a função normal. Além disso, a gente já viu algumas derivadas, né? A gente viu que, por exemplo, a derivada de x à quinta é usar a regra do tombo, né? 5 vezes x, e aqui diminui o expoente. E só com essa propriedade aqui a gente consegue derivar outras coisas, né? Por exemplo, f de x igual a raiz de x. Por quê? Porque f de x igual a raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Então, usa a mesma regrinha. Tombo o expoente. Ali eu diminuo 1. Então, fica meio menos 1. Mas o que é meio menos 1? Tiro o mínimo. É menos meio, né? Então, isso aqui eu tenho que é f' de x é meio x elevado a menos meio. Expoente negativo, eu sei que eu posso pôr ele lá embaixo, né? Se eu quiser. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a meio. Mais meio, se eu quiser usar a raiz, então, hein? Então, tenho que f' de x é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Então, a derivada de raiz de x é isso aqui. Então, a gente viu a regra dessas potências aqui. E a mesma coisa, se agora eu adicionar produtos aqui, se eu somar ou subtrair coisas, eu sei que eu posso derivar cada partezinha separado. Mas ainda a gente precisa de ter mais bagagem sobre funções, sobre derivadas de funções. Então, algumas derivadas é fundamental, derivadas elementares. Derivada da constante.
Então, se eu tenho f de x igual a k, onde esse k pertence aos números reais. Você tem um número, f de x igual a 5. Derivada de qualquer constante é sempre zero. Derivada da potência, que a gente já falou na última aula. Se eu tenho f de x igual a x elevado a n, onde n pertence aos reais, eu tenho que a derivada disso é nx elevado a n menos 1. Então, derivada de x à quinta é 5 vezes x à quarta. Aí agora algumas que a gente não falou. Se eu tenho que minha função é seno de x, então a minha derivada, a derivada do seno é cosseno de x. Ou seja, a derivada do seno é cosseno. Ah, professor, então se eu jogar lá naquele limite lá, limite de f de x mais h menos f de x sobre h com h tendendo a zero, eu vou chegar em cosseno lá, se eu tirar a indeterminação? Sim. Inclusive aí no livro tem essa demonstração. Ela não é tão simples, mas você tem ela aí. Uma outra fundamental é a derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos o seno. Ou seja, a derivada do seno é cosseno e a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. A derivada de ln de x. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Certo? A derivada de e elevado a x. Derivada de e elevado a x é a única derivada que é ela mesma. Então, derivada de e elevado a x é o e elevado a x. Onde esse e é aquele que a gente já comentou em sala, né? Que é a base desse ln aqui, né? ln na base e é 1, né? Ln de x na base e é x. É a função inversa do ln, do logaritmo neperiano. É o e de Euler, né? Tem muito sucesso. Se eu tenho o cosseno e o seno, eu nem precisaria tabelar, né? Vamos calcular aqui. Derivada da tangente. Mas tangente é seno sobre cosseno. Como que eu derivo isso? Regra do quociente. Derivada do de cima, derivada de seno, cosseno. Vezes derivada do de baixo, cosseno, menos, ficou todo torto aqui, derivada do de baixo, derivada do cosseno, menos seno. Só que com esse menos aqui vai ficar mais, né? Vou colocar menos seno vezes o de cima, seno de x. Sobre o de baixo ao quadrado, cosseno ao quadrado de x. Então fica f' de x é cosseno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de x, sobre cosseno ao quadrado de x. Lá no ensino médio, vocês chamavam isso aqui de fórmula
fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre 1. Então isso é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Muitos lá no ensino médio ouviu falar que isso aqui é secante ao quadrado, né? 1 sobre cosseno é secante. Então isso aqui é secante ao quadrado. Beleza? Aí no livro, pessoal, tem várias outras aí que a gente usa menos, por exemplo, cotangente, consecante, arctangente. Então aí, na minha versão, na página 158, tem uma tabelinha completa desses limites fundamentais. E essa tabelinha aí, vocês têm que, de começo, copiar ela, ou ter a xerox dela, para resolver os exercícios. Depois disso, vocês vão decorando aos pouquinhos essas derivadas elementares. Mas vamos fazer umas questõezinhas aqui, então? Deixa eu pegar uma página nova. Imagine que a questão seja, calcule o limite. Calcule o limite. Ou a derivada. Aí a letra A fosse f de x igual a seno de x mais 3x quadrado. Como que eu derivo isso? Fácil. Derivada do seno, a gente acabou de ver que é cosseno. E a gente sabe que a derivada da soma é a soma da derivada. Então, eu posso derivar isso aqui e derivar isso aqui separado. Então, fica mais derivada de 3x ao quadrado. Mais 3 é constante, eu posso repetir. Derivada de x ao quadrado, 2x elevado a 1. Então, f' de x é cosseno de x mais 6x. B, se eu tenho f de x é igual e elevado a x vezes cosseno de x mais 3x quadrado. Olha, aqui eu tenho uma soma, então eu posso derivar isso aqui e derivar isso aqui separado. Mas aqui eu tenho um produto. Como que eu derivo esse produto aqui? Derivada do primeiro. Lembrando, derivada de e elevado a x é a única derivada dela, que a derivada dela é ela mesma. Então, derivada de e elevado a x é elevado a x, vezes cosseno de x, vezes a segunda. Mais a derivada do segundo. Derivada do cosseno é menos seno. Então, menos seno de x vezes o primeiro, e elevado a x. E derivada de 3x ao quadrado, a gente acabou de derivar, que é 6x. Então, se eu quiser deixar mais bonitinho, eu posso colocar e elevado a x em evidência, né? Cosseno de x menos seno de x. Mais 6x. Então, essa derivada aqui é isso aqui. Certo? C. Deixa eu pegar uma aqui do livro. F de x é igual a x elevado a 8 mais 2x mais 4 mais raiz de x. Então, fácil. Derivada de x elevado a 8 é 8x à sétima. Tombo o expoente e diminui lá em cima. Derivada de 2x, eu posso preservar o 2. Derivada de x elevado a 1. Tombo 1
x elevado a 1 menos 1, que é 0. Mais 4, derivada de constante, 0. E raiz de x? Raiz de x a gente já viu que é x elevado a meio. Então, derivada disso é meio x elevado a menos meio. Como é expoente negativo, se eu quiser colocar lá embaixo, meio x elevado a meio, mais x elevado a meio é a mesma coisa que raiz de x. Então, 1 sobre 2 raiz de x. Então fica f' de x é igual a 8x à sétima mais 2x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. Então fica 2 vezes 1. Mais 2, mais 0, não preciso colocar, mais 1 sobre 2 raiz de x. Beleza, pessoal? Agora a gente precisa brincar uns probleminhas envolvendo derivada e já vai ter a lista lá no Moodle para vocês resolverem. Beleza? Obrigado e até a próxima.